Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Café Mais Marketing. Hoje estamos aqui para bater um papo com um amigo meu de longa data, o Ivan Ruiz. O Ivan Ruiz, que é dentista, empresário, que conseguiu conciliar aí a vida de um profissional de saúde e um empresário de sucesso. Ele é dono de uma rede de clínicas odontológicas. Ivan, seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo. Obrigado, Rodrigo. Seja- Ivan, vamos começar já fazendo uma provocação aí. Todo profissional da área de saúde, quando ele começa lá na época da faculdade, ele tem sempre aquele sonho de se formar, seja médico, seja dentista, de se formar, sentar no seu consultório lindo, maravilhoso e abre a porta e esperar o paciente chegar. Sim, Você teve esse momento quando se formou? tive, cara. Tive. Acho que todo mundo, né, cara? Vem muito também do passado da odontologia, né? Eu não peguei. Eu não peguei essa fase, né? Mas quem se formou, sei lá, 40, 50 anos era assim. O cara fazia odonto, se formava, o pai tinha um dinheiro, né? Ajudava, ou montava a clínica na garagem de casa, male male contratava uma secretária e tal, abria a porta, organicamente entrava paciente. Os pacientes iam entrando e tal, e o cara levava a vida dele, conseguia ter o carro, a casa, etc. Mas com o decorrer do tempo, né, de alguns anos para cá, né, de bons anos para cá, mudou completamente, né? A concorrência aumentou demais. O número de universidades, de dentistas formados, o fácil acesso de qualquer pessoa, de qualquer classe social se tornar dentista, fez a concorrência aumentar demais. Então eu sempre falo, né, tanto os dentistas que trabalham pra gente, ou gente que a gente conversa, não é mais assim. O cara vai precisar se preparar, ter uma equipe treinada, trabalhar com marketing e tal, porque não vai ser assim, chegar a abrir. E outro ponto também que eu sempre falo, eu vou me formar, eu vou colocar de cara 3 especializações, porque daí resolve. Também não resolve. Também não resolve, porque assim, eu sempre falo, forma, fica 5 anos, que não seja trabalhando para os outros, mas aprendendo, aprende o básico e aí sim entra para uma especialização, para ver se de fato vai ter um retorno financeiro, né? Mas Daí você fez esse salto e hoje a Vale Odontologia tem aí 11 unidades sim, espalhadas entre Vale do Paraíba, Litoral Norte e na região metropolitana de São Paulo. exato. Cara, que momento foi esse exato? Porque eu me lembro, se a gente colocar aí, vai, 18 anos atrás, tá, na época que você estava saindo da faculdade, eu Sim, acredito, a gente já tinha ali começando a surgir algumas clínicas ou redes na área de odontologia. sim. E a gente tinha primeiro as clínicas populares, tá? Que eram nas regiões centrais, mas depois começou a surgirem as redes. Onde que te bateu, falou, poxa, ali tem um negócio, ali dá para mudar. Cara, eu como a maior parte dos meus colegas que se formaram, a primeira coisa que a gente faz é ir trabalhar para os outros. E eu peguei a clínica popular, a ascensão da clínica popular, né? Aquela clínica complicada, da extração a R$ 5 na época, de muito volume. E trabalhei, né? Obviamente que eu tinha minha prática, né? Eu não fazia, não exercia o jeito que eles obrigavam, ou não obrigar, né? Mas eles direcionavam a Um gente. processo mais econômico possível. Exato, exatamente. E eu trabalhava com o que eu tinha em mãos, tentava entregar o máximo possível. Mas voltando à pergunta, né, para não desviar demais. Eu identifiquei isso quando a gente estava nos bairros, no centro, e vinha muito paciente dos bairros, né? E foi uma época também que o próprio Carrefour, os grandes varejistas tal, começaram a identificar também um aumento do poder de compra dos bairros com a dificuldade de acesso ao centro. E foi quando eu, meu sócio na época, né, a gente identificou que a grande parte dos pacientes vinham dos bairros. Falou, pô, e se a gente tentar montar uma clínica no bairro? A gente, na época, fez um levantamento de qual bairro mais populoso e tal, e resolvemos ir para Caraguá. Só que na época, por viabilidade e negócio, a gente montou no centro, né? Montamos no centro, foi outro aprendizado, mas assim, em 6 meses mais ou menos, surgiu uma oportunidade de uma de bairro. Quando a gente comprou dessa do bairro, rapidinho ela começou a faturar mais que do centro. A gente arrendou do centro e veio para São José. Começar a crescer aqui, porque a gente tinha só uma no litoral na época. Isso foi em 2007, mais ou menos. Então, de 2007 para cá, crescimento acontece, mas Sim. antes de a gente chegar nessa parte de crescimento, vamos pensar um pouco com relação, quando você chega num bairro, Hum, como é que você analisa esse bairro? Porque a gente pensa, o mercado odontológico, todo mundo precisa. Você já teve uma primeira sacada e lá atrás isso foi bom, foi bem, coisa de vanguarda mesmo, de perceber que as pessoas, quando você leva o serviço até elas, melhora a qualidade de vida sim. delas e elas não precisam se deslocar até uma região central.
Mas quando você chega lá no bairro, como é que você se estabelece? Como é que você identifica aonde eu vou me comunicar? Como que eu vou chamar a atenção que eu cheguei lá? Tem todo assim, a gente hoje, né, já são 18 anos, 19, então a gente teve há mais ou menos 10 anos, mais ou 12 anos, a gente fez um rebrand da marca, com uma empresa de São Paulo tal, que deu todo esse direcionamento pra gente de comunicação visual e etc nos bairros. Mas assim, quando a gente começou, foi tudo no jeito brasileiro, cara. Eu lembro que era eu e meu, a gente, na época tinha dois sócios, a gente identificava o bairro pelo Google Maps, via mais ou menos ali onde era muito populoso, identificava a avenida principal e passava duas, três semanas lá, cara. Chegou a sentar, tomar café, final de semana sentava, ia naquelas adegas, conversava, tal, perguntava se tinha dentista, tal, e fazia essa pesquisa de mercado e montava. Sempre na avenida principal, antigamente não tinha lotérica, né, hoje as lotéricas não tem tanto esse parâmetro mais, mas onde passava, onde todo mundo do bairro ia comprar pão, ia sacar dinheiro, ia num supermercado, no açougue, a gente montava ali. De início era o marketing básico, né, panfleto, que hoje não se usa mais também, totalmente orgânico, cara, totalmente orgânico. Aí, beleza, chegou lá, chegou no bairro, montou a clínica. A gente pensa público CD de bairro mais de periferia Sim. dessas grandes cidades, médias cidades. Como conseguir equilibrar qualidade de mão de obra, qualidade de atendimento, qualidade de produto, qualidade de entrega? Como fazer essa balança ficar equilibrada? Cara, redução de custo. A gente tinha que aumentar a nossa margem. Então, assim, o material odontológico naquela época ainda era caro. Hoje a gente tem várias opções, temos várias opções de material mais em conta. Mas a princípio a gente se virava assim. Então, assim, nós éramos em dois. Eu sou dentista, meu sócio, o Felipe, é administrador, veio do mercado financeiro quando a gente resolveu montar. Então, a gente abria consultório, ele ficava de secretário. Ficava de administrador lá pra gente economizar a secretária pra gente ganhar fôlego para ir tendo uma gordura a mais para ir contratando, mas era na economia, cara, na economia. A gente entregava o que a gente se propunha a vender, mas com redução total de custo, cara. E principalmente também a venda à vista em bairro é muito complicada, porque o poder de compra do bairro, onde a gente está localizado hoje, é baixo. É o cara que é base da pirâmide mesmo. Então a gente, outra sacada que a gente teve também nos bairros, que daí não foi nem tanto na redução de despesa, mas de receita, quando a gente entrou com o boleto próprio, crediário próprio. Eu não tenho financeira, é tudo Você da virou um gente. LTV ali. Você E, virou. e é total, o cara ia lá, pô, um implante. Quando que um cara que ganha, meu, catador de latinha, ele, a esposa tal, faz um implante, um protocolo de 12 mil, na Vale faz. Hoje eu tenho paciente que vai lá e faz e paga em dinheiro, boleto próprio, paga direitinho e tal. Então isso foi para mim foi a maior sacada de conseguir ter esse sucesso hoje nos bairros foi quando eu me adequei ao fluxo de pagamento do bairro. Cara, qual foi o maior aprendizado em termos de gestão que você gostaria de ter conhecido lá no começo da sua jornada? Tipo, poxa, hoje você olha e fala, se eu tivesse lá atrás, se eu já soubesse disso, teria economizado um tempo. A gente sabe que a experiência é bom, a gente Sim. aprende, mas hoje você olhando para trás, você percebe que deixou algumas portas que poderia ter Milhares, entrado. cara, milhares. Não tem nem como te falar uma, cara. Quase todas, tudo. Você pega assim, hoje a gente até uma época a gente começou a vender franquia. E eu lembro que quando a gente fez os manuais e tal, eu e meu sócio a gente virava, meu, imagina se a gente tivesse isso aqui há 15 anos atrás, mastigado. Porque bateu muito a cabeça, cara. Muita cabeça. Do tipo, 5 anos uma clínica sem dar lucro e a gente arriscando, não, vamos, que uma hora vai, não dava, tivemos que fechar a clínica. Hoje a gente monta a clínica, cara, em 3 meses eu tenho já o Break-even. equilíbrio total e já começa a dar lucro. E assim, hoje a gente monta com sócio. Então o dentista que é sócio já tem lucro. Por quê? Porque foram uns 8 anos batendo muita cabeça, cara, muita cabeça. E quando a gente formatou para a franquia, que a gente até assim, hoje a gente optou por não trabalhar mais nesse segmento, foi que mudou a cara da empresa. Hoje com 11 clínicas, somos em dois, eu mais focado na parte técnica, odontológica, e meu sócio na gestão, financeiro, a gente consegue, por exemplo, ir 2 vezes no mês numa filial. E o consultório é extremamente redondo, obviamente com sócios dentistas muito eficientes, competentes. Mas toda essa adequação, essa padronização, se eu tivesse 18 anos atrás, eu acho que eu teria 40, 50 clínicas. Pegando então um ponto aí, Ivan,
você optou, vocês fizeram estudos, fizeram todo um levantamento para trabalhar com franquias, de franquear a Vale. Certo. Chegou no momento que você falou, opa, caminho não vai ser esse. É. Vou optar por um outro modelo, que é um modelo mais antigo, mas que eu vejo várias redes funcionando assim, Sim. aonde você tem o capital principal, você é dono lá de 60% da operação, e coloca um sócio local. É assim que funciona? Não tem um padrão também, cara. Tem clínica que eu sou dono de 33%, tem clínica que eu sou dono de 50%, tem clínica que varia um pouco, cara, varia um pouco. Mas isso me ajudou demais na questão de mão de obra e eu consegui terceirizar responsabilidades que eu não teria. Eu tendo um sócio na unidade, ele acaba fazendo o papel meu, do Ele meu vira o sócio. responsável, ele se coloca como dono, ele coloca Ele é o ele é dono. dono. Inclusive tem clínicas que ele é dono de 50% e eu sou dono de 25% e o Felipe de 25%. Então ele é o majoritário. Olha que legal. Entendeu? E a gente dá todo. Eu tenho tem a Ju, que foi a primeira dentista que trabalhou com a gente na Vale, há 18 anos atrás, em Caraguá. Hoje ele é uma sócia nossa. E ela faz os depoimentos que ela faz assim, eu falo, nunca imaginei que dava pra ganhar isso. Pô, 15 anos de formada. Ela tá há 4 anos com a gente, sócia, dividindo lucro e ganhando muito mais do que quando ela era sócia, quando ela era autônoma. Muito, respondendo o que você perguntou, É bem muito isso. do que a gente aprendeu a fazer, cara. E quando a gente contrata dentista, né, a gente passa as coisas, eles falam, cara, mas nunca tinha pensado nisso. Como é que vocês descobriram? Eu falei, descobri 3 clínicas, só um dentista, atendendo 2 pacientes ao mesmo tempo, correndo para ficar na recepção, estourava a cana, eu subia para trocar. Eu caí do telhado uma vez, cara, no meio da recepção. É mesmo, cara, no meio da recepção. Eu não cheguei a afundar porque tinha laje. Mas atendendo, o vizinho deixou cair uma bola, entupiu a calha. Eu precisava atender, começou a descer água, chovendo. Falei, vou subir. Subi, aquela telha de amianto estourou. Todo mundo disse, o dentista morreu. Saí de lá. E voltou a atender. Não desceu. Eu tive por Vivale, cara. Cortei inteiro, acho que inteiro. Então, assim, eu aprendi a fazer tudo, cara. Tudo, tudo, tudo. Então, assim, eu sei hoje, graças a Deus, eu não preciso mais. Mas se precisar, a gente faz. Dá pau numa cadeira, quebra uma cadeira, eu vou e arrumo. Sugador, alguma coisa. E eu passo muito isso pros meus colaboradores. Cara, tem que ser proativo. Tem que saber vender, atender, entregar, mas se dá um pau numa cadeira, se dá um problema na recepção, ajuda a secretária, ajuda pra você esterilizar o material, o assistente não tá lá, sabe? Por quê? Porque a hora que você for sozinho, você estiver na sua clínica, isso vai fazer diferença. Eu não me conformo de uma clínica que a cadeira quebra, o dentista fecha, desmarca os pacientes e sai. Cara, você fica um dia sem ganhar dinheiro. Como é que fecha a conta, cara? Não fecha. Não fecha. Ah, mas faço o quê? Não sei, liga para um cara que aluga compressor, que aluga cadeira, faz o que dá para fazer sem cadeira. Se mexe, cara, se mexe. A pandemia, cara. A pandemia foi a que eu mais ganhei dinheiro na minha vida, como dentista. Por quê? Vieram os avisos de fechar, não sei o que, nem sabia se precisava fechar, todo mundo baixou a porta. Eu não baixei a porta porque eu ia quebrar, apesar de ter provisionado, eu não aguentaria 2 anos, 1 ano, sei lá, fechado, eu quebraria, 6 meses eu aguentaria, com as despesas pagas, funcionário e tal, mas eu falei, cara, e a pessoa física? Então eu não fechei. Meus amigos que fecharam mandavam paciente para mim nos bairros, cara. Então, assim, a gente cresceu 2 unidades na pandemia, trabalhando direto, tenho certeza absoluta, consciência tranquila que eu não ajudei a proliferação do vírus, etc. Porque o odontologista trabalha com EPI, etc. Mas foi exatamente isso. Eu comecei a pegar paciente fora por não ter fechado. Porque precisava trabalhar. Ivan, e pegando um ponto na questão de ser empresário, empreendedor, ou o que quer dizer isso? Pelo seguinte, a gente percebe que nem todo mundo nasceu com a aptidão de se arriscar e ser empresário do seu negócio. Eu converso muito isso com os colaboradores aqui na empresa e com outros amigos. O empresário é aquele que você acabou de definir muito bem. Ele vai resolver o problema e, ao mesmo tempo, vai pensar como crescer e escalar. Só que eu ouvi uma definição de um outro empresário aqui de São José um dia desse, também no sentido assim: você pode ter um colaborador empresário, que é aquele cara que se sente responsável por aquilo e ele vai fazer para tudo dar certo. Você tem esse tipo de colaborador dentro? Cara, hoje, de uns 3, 4 anos para cá, a gente vem fazendo muito isso, mas sempre foi muito centralizado, tanto comigo quanto com o meu sócio. A gente centralizou muito e acho até dificultou um pouco a gente crescer em determinadas situações, sabe? Porque só a gente, hoje, de 3, 4 anos para cá, principalmente pós-pandemia, a gente tem essas pessoas chaves, entendeu? E agora, escalar.
Em que momento aconteceu isso? Você montou, voltar um pouco na história novamente. Você montou lá em Caraguá, primeiro no centro, depois foi para um bairro, depois para São José. Contou um pouco ali de como era o estudo de mercado. O melhor estudo, eu acredito, ser o empírico mesmo. Vai lá, senta lá e observa. Hoje a gente usa um pouco isso aí, sabe? A gente tem hoje as ferramentas de geomarketing e tal que ajudam, mas o sentimento, assim, o feeling de estar no bairro, tanto é que a gente fala assim, pô, a gente tá acertando, porque lá em Lavras, que foi a última, a gente abriu, não tinha nenhuma franquia no bairro, na rua. Já tem Og, sorvete e a Sorridentes, que é a maior de todas. A gente vai entrar um pouco nesses grandes aí, porque esses caras são gigantes. Tem São. alguns aí no mercado. Então, mas qual foi o momento que você falou, pô, dá para escalar de uma para duas, duas para três, três para quatro? Cara, muito foi da necessidade, porque nós éramos em 3 sócios, então uma clínica Não pagava não conta. pagava a conta. Era muita mão de obra, tinha muito gestor e pouco funcionário, né? Então a gente sempre brincava, é muito cacique para pouco índio, e tinha gente para trabalhar. Então, assim, naquela época a gente montava um consultório com valor baixo. Tinha muita opção de compra, era uma época que tinha muito consultório quebrando, então a gente, pouquinho, a gente parcelava, montava, e via que onde montava tinha paciente. Quando a gente escolhia bem feito, era assim, tinha uns que a gente, por exemplo, Caçapava e Taubaté, que foram as únicas 2 unidades que eu fechei, a gente não que errou, mas a gente foi com uma expectativa que não respondeu, e como o custo de clínica, quando você vai no PJ, é maior, não vingou. E mesmo assim a gente ficou. Taubaté 4 anos, pagando, trocando figurinha e tal. Mas foi basicamente isso. Necessidade de gerar mais receita para pagar a conta dos sócios e possibilidade de ganho, né, cara? Você vê assim, pô, se eu não montar, vão montar. A gente teve um erro de estratégia inicial, que a meu ver foi erro, que a gente fez assim, montou em Caraguá, viemos para São José, fomos para Jacareí, fomos para Caçapava e fomos para Taubaté. Em vez de ter concentrado e fortalecer o brand em algumas Exatamente. Não, vamos micro-regiões. pegar, daí o que aconteceu? Taubaté e Caçapava. Taubaté eu não digo nem que foi culpa nossa, foi uma época de uma crise automobilística que teve, que onde a gente estava localizado era perto da Ford e de uma outra que quebrou todo mundo, quebrou até a padaria, então o dentista ia quebrar também. Caçapava era por distância, uma situação super esquisita, porque o consultório estava quebrando, a hora que eu falei que ia fechar, o dentista falou, eu compro. Então, Ele tá lá até hoje. tá lá até hoje. Tá lá até hoje. Então, beleza. Mas foi isso, cara. Foi tipo. E daí a gente fez o inverso. Começou a crescer em São José. Daí a gente chegou a ter 9 aqui. Em São José, daí que a gente foi sair. Voltou pra Caraguá, fomos pra Jacareí, fomos pra Guarulhos com sócios. A gente na rede hoje, eu e meu sócio, a gente já decidiu que sozinho a gente não monta mais. Se não tiver dentista. Dentista fixo. Vamos pegar os dentistas que você vê chegando no mercado hoje, aquele jovem, né, de 28 anos, 27 anos. Quem que é? Qual é esse dentista que hoje chega em vocês? Ou vocês vão atrás? Como é que funciona isso? Como é que você identifica um potencial sócio para você investir e montar a clínica? Ou já também acontece o inverso? Alguns vêm bater na sua porta, gostei do modelo. Como é que é isso hoje? Cara, hoje o sócio, todos os nossos sócios são dentistas que trabalharam pelo menos 5 anos com a gente. Entendi. Como eu falei, a Ju, ela foi a primeira dentista. Então, há 18 anos atrás, ela entrou com a gente. E estava há 15 anos com a gente quando ela quis virar sócio. Mas a gente que chegou nela, né? Eu lembro que eu estava vendendo o consultório dela em Caraguá, falou que só ia trabalhar para os outros, eu fui e falei, Ju, mas não faz sentido, cara. Mega de uma dentista, meus pacientes te adoram, vamos se reestruturar o seu negócio e tal, montamos um outro padrão e eu vou, entendeu? Que entra muito naquela pergunta que você falou que ia fazer. Todos eles são empreendedores? É isso que eu... Todos conseguem, mas tem gente que não quer. Tem gente que não quer, cara. Que quer ter uma pessoa que organiza essa pepina Dia a dia ali. no dia a dia. E você dando a ferramenta para essa pessoa, ela voa. E hoje, eu já vejo ela dando para montar uma segunda unidade e ela fazendo essa parte de gestão, porque aprende. Hoje em Caraguá vocês estão em que região? No Porto Novo ali, Porto sentido. Novo. Tinga, um bairro gigante. Lá tem um potencial para crescer absurdo, né, cara? E agora com a abertura ali da ligação São Sebastião, vai virar uma avenida. O próprio Travessão ali também vai ter um acesso, onde tinha um consultório lá, tem. Hoje vai. Caraguá vai voar, né? Vai. Só não pode virar uma Macaé, né? Cara, eu acho que não vai. Pra quem. Eu não gostaria de morar lá agora, mas pra Abrir ganhar dinheiro. Sim. E vamos pensar então, quando você coloca assim, de expansão, crescimento, potenciais novos parceiros,
eu já vi algumas empresas franqueadoras em si, mas no caso também de licença de marca e parceiros, que optam em, por exemplo, estar no lugar A, mesmo aquilo não, no máximo se pagando, não dando lucro, ou um pouco prejuízo, mas para ter market share. Tá? Você tem um bairro grande aqui de São José dos Campos, na região sul da cidade, Sim, onde você tem duas clínicas. sim. Aquilo foi uma estratégia realmente de crescimento, há potencial ali para as duas estarem super legais, ou também foi pensando, poxa, se eu não abrir, alguém vai abrir, vamos fechar Cara, as isso. duas coisas. Na verdade, a gente tem três. Somos três. É Colonial, Tem Campo 1 e colonial. Campo 2. As duas coisas, cara. Tanto uma pra gente, né, fixar a bandeira ali, não deixar ninguém chegar muito perto. E por ver, cara, potencial. Se eu tenho dois concorrentes ali, porque tem movimento. E muito próximo, tanto é que são dois consultórios que são totalmente independentes. Os dois faturam, e assim, montaram lá perto também. Então, cara, o Brasil, por mais que falem e tal, dificilmente vai sair dessa posição de um país dos desdentados, cara. Porque primeiro que a população é muito grande, não existe nenhum incentivo do Estado, município. No São José ainda é um pouco mais assim, mas aonde você monta consultórios, se você trabalhar direito, vai ter paciente. Os pacientes vão chegar atrás de você, né? Entrando nisso no market share, nós vamos evoluir um pouco para pensar, depois do momento das clínicas populares, surgem aí grandes redes. E você percebe que elas têm um movimento gigante e são rápidas para poderem entrarem nas regiões, se utilizam do marketing para o público CD fortíssimo, trazendo personalidades para serem seus garotos propagandas. Então, como é que vocês lidam com isso? Quando vocês já estão no local, tudo bem, depois você tem que ali disputar o mercado quando eles chegam muito forte. Mas quando eles já estão, vocês arriscam? Como é Não, que vocês lidam com isso? não, cara. Quando já tem, a gente não vai. Uma coisa é eles chegarem e a gente já tá fincado ali, né? Agora, o pré-requisito não. Se tem uma Sorridentes, tem uma Odontocom. Sorridentes é Odonto Company, sendo bem honesto assim. Se já tem, por quê? Porque você começar a concorrer com eles é muito complicado. Se eles já estão estabelecidos, principalmente com mais de 2, 3 anos, que é muito próximo aonde o franqueado são 5 anos, né, de exclusivo de carência, né, para Sim, ele poder sim. ser. Então ele já está estabelecido lá, então a gente evita. Mas quando eles chegam, tem que fazer, né, cara? Tem de imediato cai o movimento, mas a gente retoma, cara, retoma. A gente hoje briga muito forte assim no sentido de divulgação orgânica. O dentista que trabalha com a gente faz a postagem, divulga para os amigos, a secretária ela tem um bônus e meta de divulgação e principalmente, cara, que elas também têm meta sobre isso, de conseguir esse digital influencer do bairro. Então Entendi. assim, Caraguá, Jacareí, tem um menino que é flanelinha, lá da região ali. Quando a gente vai lá, faz uma permuta, alguma coisa, o cara tem, sei lá, 40 mil seguidores não comprados, de gente que segue o cara mesmo. Pô, você bota um moleque desse, você faz a permuta, trabalha do jeito que tem que fazer, começa a divulgar, vem outro. Isso aí é um diferencial hoje que as grandes franquias não fazem. Acho que até por regra, né, compliance deles, eu não sei se pode, que é uma coisa que a gente consegue bater meio que a gente Micro-influenciadores locais. micro-influenciador, cara. Tem consultório nosso que a gente tava pensando em fechar, que a gente colocou 3, 4 influenciadores em Jacareí, cara. E é uma menina que vende batata assada, esse menino da flanelinha e mais umas duas lá, que é bem o meu público. Cara, dá um diferencial absurdo, cara. Ela vai lá, ela faz a manutenção do aparelho, tô aqui na Vale, bota o Dr. Danilo, não sei o que, começa a vir. Ah, quero pôr aparelho, pôr aparelho, pôr aparelho. E a avaliação positiva no Google, né, cara? Isso aí, com certeza você sabe 1000 vezes mais que eu. Mas é impressionante. A busca orgânica de algumas unidades nossas, que a nossa avaliação é muito positiva, chega muita gente do Google. Mas como é que você chegou? Ah, eu botei dentista, Guarulhos, apareceu vocês. E assim, tem Sorridentes, tem Odonto Company e tal, que, meu, orgânico, a ferramenta parece que reconhece, né? E começa aí, tá entregando que tá É o review, né? O review. review E as é. franquias, cara, é que nem. Eu já trabalhei em franquia, né, antes de ter as minhas. Eles não focam na recorrência. Eles são tipo operadoras de telefonia. São clientes novos. E eu foco na recorrência. Então, assim, consultório meu de 2, 3 anos, tem unidade minha que 3 anos que eu não gasto R$ 1 com marketing hoje. Cara. Por quê? Porque eu tenho uma recorrência. Eu atendi o vô, o pai, e agora eu tô já no filho, levando os filhos. Por quê? Porque a gente entrega.
como eu te falei desde o início, a gente sempre se propôs a entregar. Eu falava pro meu sócio, cara, vamos diminuir a margem, vamos entregar. Por quê? Porque eu sou bonzinho? Sim. Fato, cara, eu sou da área da saúde, eu preciso entregar. Mas porque eu não sou tonto. Você tem um consultório no bairro, onde todo mundo se conhece. Começa a fazer, não entregar. Vai fazer bobeira Vai ali. fazer bobeira. Rapidamente Fecha. fecha, né, cara? Fecha. Tem consultório que, não que a gente fez bobeira, mas que a gente deixou mais solto, assim, acreditando que o dentista estava fazendo a coisa certa, começou a cair, e você começa a ver, puta, muita coisa entregue que não foi. Não é que entregaram errado, não é o que ele se propôs a fazer, entendeu? Então, uma estratégia que você adota é o que a gente sempre fala que é o quê? É o awareness através do orgânico. As pessoas, você coloca o seu colaborador interno, ou o seu sócio, para que ele seja o seu principal garoto propaganda para gerar relacionamento e fidelização. Isso. Cara, legal, diferente. E isso é uma coisa difícil, porque É, tentaram fazer isso comigo e não deu certo. Não consigo, não. Falar não consigo é pesado, mas assim, pelas as outras coisas que eu faço, eu ainda sou dentista, tenho a parte de gestão e tal, não conseguia ter esse. Pô, tô aqui, por exemplo, a gente chegou aqui pra gravar, seria, eu tinha que ter feito, né? Pô, vou gravar aqui com o Rodrigo. Nem o celular tá desligado, entendeu? Entende? normal. E a geração mais nova, isso é orgânico, cara. Os nossos filhos têm a mesma idade. A Sim. Sofia não tem, ela tem iPad, mas não mexe, não tem celular. E eu, até onde eu sei, ela não mexe em TikTok na escola. Cara, você pede pra ela gravar um negócio, ela fala e, ai, curte meu vídeo. Como é que você sabe isso? Cara, ouve uma vez, né? Na TV e já é orgânico. Nossa, você é da área. Eu tenho dificuldade absurda com isso. Quando a gente tentou o lançamento do produto, do infoproduto lá, grande parte foi isso, a gente não ter uma cara. E eu tinha que ser a cara porque eu sou dentista, mas não tenho uma dificuldade. E eu falo que assim, aí entra muito na questão de você ser humilde o suficiente para fazer o que você sabe fazer, cara. Não se meter a fazer o que você. Porque fica feio, né? Acaba que fica uma coisa forçar, fica forçar as Sabe? coisas. Assim, né? Aprende. Aprende, que eu falei. O dentista não tem muito. A maior parte dos dentistas não são empreendedores, mas aprende. Aprende. Principalmente hoje, cara, porque a quantidade de cursos que tem, a grande parte deles é coaching, não sei o quê, mas tem cursos muito bons, cara. Bem, a gente tem aqui na empresa um médico que está conosco, uma área bem singular, está conosco aí há 5 anos. Quando a gente pega lá, faz na timeline dele do YouTube, os primeiros vídeos dele, cara. Agora você vê, ele tem mais de 1 milhão de seguidores no YouTube. Pá, 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 pá. É, Aprendeu. Não é que aquilo estava nele, mas ele aprendeu uma técnica, se soltou e foi. E aquilo se transformou num grande negócio para ele. sim. Então, assim, hoje em dia, só para te recapitular, 11 unidades. Como é que está o projeto de expansão? Estão estudando? Estão crescendo? Cara, é que a gente sempre fala, né? Parado não pode ficar. A gente, É, quem tá a parado gente não tem que está sempre estar crescendo. crescendo, investindo e tal. Hoje a gente está crescendo internamente. Processos, a gente está com o setor comercial, implantando um setor comercial centralizado, né? Até está meio parado agora que a gente perdeu uma colaboradora importante, mas é coisa para o ano que vem. Então a gente vai empreender dentro, entendeu? E o crescimento agora é com sócio. Assim, a galera que puta, quero. A gente entra e assim, não é aquele sócio investidor, vai ser o sócio que vai trabalhar, que vai, tem que ser da área, a gente entra, põe capital também, a gente dá o suporte e tal, mas é o cara que tem que estar no. Pegando um gancho nisso, Ivan, como é que a gente faz para identificar esses potenciais sócios? Cara, eu só consigo identificar com o tempo. Porque Você tem, falou ali 5 anos, 3 anos trabalhando com tem vocês. cara que em um ano você vê, cara. Um ano. Tem gente que entra, você já vê que esse cara, ou ele vai virar sócio ou ele vai sair fora. Ele vai montar o dele. Porque é o cara que é o cara proativo e é o. Como é que fala? É o inquieto. Inquieto. É o cara que a gente tem toda aquela. Eu passo toda a informação, o padrão que ele tem que seguir, mas ele tem a proatividade de chegar lá e estar fazendo coisa que às vezes está errada. Não no sentido de prejudicar o paciente, mas de muito comercial. Então, é esse cara que eu quero, entendeu? Que eu tenho que segurar, não empurrar. E Bem, tem. tem, né? Tá, tem. Hoje, com os colaboradores, a Vale tá? Cara, são acho que 60, eu acho. Com dentista, secretária, acho que 57. Que conselho você pode deixar aí para os dentistas que estão para se formar ou recém-formados, sobre o mercado, sobre negócio? Cara, foi o que eu falei.
numa palestra que a gente deu numa universidade aí sobre isso. Eu falei, todo dentista, ele vai conseguir ter a vida dele, vai conseguir casar, ter filho, ter a casa dele. Se ele for melhor, vai ter a casa na praia, vai trocar de carro a cada 2, 3 anos, vai ter uma vida tranquila para o padrão do brasileiro. Mas é um nicho que dá para ganhar dinheiro, cara. Então, assim, sempre, sempre. Não adianta sair e querer empreender sem ter aprendido. Então, assim, sai, se forma, vai trabalhar para os outros. Tenta pegar tudo que aparecer, cara. Trabalha com classe A, classe B, classe D. Se te chamarem para ser monitor de prótese, vai. Pega tudo, porque ali você vai identificar o que você mais gosta e pode ser que você se identifique mais de uma coisa. Né? Você vai empreender, você vai ser dentista e pode dar uma aula em alguma coisa e vai gerar receita de vários pontos, que é importante. Mas principalmente isso, cara. Não achar que vai sair porque eu tenho grana, porque meu pai tem grana, que eu vou montar o consultório e vai bombar. Dificilmente vai acontecer isso. Ainda assim, trabalhar para os outros, mas principalmente ficar bom na área odontológica. Porque não adianta nada. Ser um bom vendedor, ser um cara que tem uma estratégia de crescer e tal, e ser um dentista mediano para baixo. Foca, faz tudo que dá para fazer, vê o que você é bom, melhor. Puta, isso vale a pena uma especialização? Isso vai me trazer retorno financeiro? Porque também não adianta, cara. Ah, vou fazer especialização para ficar bom pra caramba, mas não tem mercado, cara. Ninguém faz isso mais. Foca, pega os 3 pilares. Eu sou bom nisso já? Se eu fizer a especialização, eu vou ficar melhor ainda? Se eu ficar melhor ainda, eu vou ganhar mais ainda? Ou não? O que eu já entrego já é o suficiente. E terceiro, o tempo de investimento, o retorno de investimento. Aprende. Uma vez eu vi um chefe falando, né? Hoje todo mundo é chefe. Você vai na casa de um amigo, eu sou chefe. Fala, puta, cara, não tá tão boa a comida assim, né, cara? O cara não aprendeu a fazer arroz, não aprendeu a fritar um bife, fritar um ovo e já paga, vai lá pra França, faz um curso de chefe, mas não tem a básica. Não tem né? Feijão com arroz. Né? Feijão com arroz, cara. E o dentista. Hoje tem dentista que chega lá, cara, vou fazer uma entrevista. Eu olho o currículo e falo, cara, esse cara tem 30 anos de formado. Formado em novembro de 2023. Cara, 23 não, 22, 21. Já fez 2 especializações, tá na terceira. Tá bom, mas onde você trabalha? Não, não trabalho, eu tô me preparando. Cara, pergunta, como, cara? Como? Na especialização, quando é muito boa, você atende 3 casos. Vai atender 30, 40, 50 casos. Ah, mas eu não sei. Então, cara, não seja arriscado uma coisa que você não vai entregar. Te passa por isso aqui. Chega pessoas para trabalhar conosco, 25 anos. Tem ali, você vê que tem um potencial grande. Mas não, já tenho 3 anos de formado, já sou sênior. Olhando assim. Falo, porra, tô no mercado do digital desde 2011. Eu falo, eu já sou pleno. No sênior, não, porque o negócio muda. Como é que eu vou ser? Óbvio, cara, um cara aí de alguma área que talvez não tenha mudanças tão rápidas, ele pode atingir a senioridade daquela especialização. Sim. Mas como é você sênior do negócio que está evoluindo a cada 24 horas? Mas são esses nomes que dão para as profissões, né? E o cara vê na internet e fala, eu acho que eu sou sênior. Mas não é. Cara, o que é ser sênior? Não, mas ver a característica, uma característica e falar, eu sou sênior. Eu sou já. E pra mim o sênior é um cara, puta, cara, você tem que ter muita bagagem, muita coisa pra ter a pretensão de querer ensinar alguém. Eu sempre falo assim, eu fiquei um tempo sem atender. Fiquei nesse período 7 anos sem atender. E eu comecei a sentir falta disso, cara. Como que eu vou cobrar o meu dentista se eu tô há 7 anos sem fazer, cara? E quando eu voltei, cara, falei, cara, ainda bem que eu voltei. Porque eu tava extremamente desatualizado, cara. E daí eu tenho sócios muito bons que eu pedi ajuda. Falei, cara, vou fazer tal coisa. Pô, mandei pro Proteste e falei, não usa mais isso, cara. Não se faz mais isso. Como é que faz, cara? Não, olha aqui, mandava o link. Você compra a odontologia hoje é muito fácil, cara. O material, a tecnologia, instrumentais. Puta, isso é uma extração, cara. Você tinha, sei lá, 4 fórceps quando eu me formei. Posterior, anterior, canino incluso. Hoje você tem 20, 25. Tecnologia de metal, pra você pegar lá dentro. Tá? Então, assim, puta, a odontologia, pra você montar um consultório, acho que a parte odontológica é a mais fácil, cara. A parte odontológica. Depois essas outras coisas. Você tem equipe, treinar, tal, mas a galera tá aprendendo. Por necessidade e por... Ninguém mais passa porque a gente passava antes, cara. Você, puta, sei lá, sua mãe te levava no dentista, era aquele lugar que você ficava 2 horas esperando, seu pai reclamava que era caríssimo, o dentista mal-humorado e tal. Hoje, cara, você vai uma vez, se for mal atendido, você não volta, cara. Principalmente classe
poder de compra mais baixo. Eles não voltam. Não volta, né? Eles almejam ser atendidos como classe média. Você percebe a estrutura física das clínicas de bairro? Tem umas que são muito mais bonitas do que. Lembra quando a gente estava conversando sobre Sinop? Você Sim. vê as redes que estão lá, 3 andares. Cara, mas não só clínica. Você pega a Barra de São José hoje, você olha assim, lanchonete, sorveteria. Tanto é que as franquias estão chegando no campo, pô, Chiquinho. Chiquinho Sorvetes lá já estava do lado lá. Já tem uma de não sei o que lá, já estão vindo. Porque, cara, onde está a grande população? Classe Periferia, CD, cara. ao redor. E o centro cada vez mais diminuindo. O aluguel. Quando eu trabalhei no centro, você não via. Os caras ficavam 3, 4, 10 anos esperando uma loja sair, pagavam calção, Luva, né? né? Luva, caríssimo, e entrava. Hoje tem loja fechada. Eu tenho conhecido que tem de loja de roupa lá que tá fechada e ele usa como estoque. Eu falei, cara, mano, não tem procura mais. Gente, agradecer a presença do Ivan. Valeu, Rodrigo. Ivan e da Vale Odontologia. Ivan, muito obrigado pelo nosso Eu bate-papo. agradeço, cara. Obrigado. Valeu, brigadão, cara. Obrigadão, valeu, cara. Gente, muito obrigado por estar conosco no Café Mais Marketing, nesse bate-papo hoje muito bacana com o Ivan Ruiz. O Ivan que está aí à frente da Vale Odontologia, mais de 11 unidades, 17 anos no mercado, trazendo aí muitos insights bacanas sobre crescimento sustentável, o marketing sendo utilizado de forma orgânica para esse crescimento. Muito obrigado, gente.